Olá a todos que estão aqui hoje, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao episódio de hoje dos bastidores do artigo científico, em que eu vou tirar suas dúvidas aqui ao vivo. Bem, algumas pessoas já me conhecem, outras não. Eu me chamo Ana Godoy e eu sou a criadora aqui do canal Ciência em Texto e eu ensino vocês a escreverem um artigo científico em um mês. É isso mesmo. E eu tô com várias surpresas aí para vocês nos próximos dias. Mas vamos começar lá o nosso Tira Dúvidas de hoje. Muito, muito legal as perguntas que vocês colocaram aqui na caixinha. E vamos começar a respondê-las. Bem, a primeira pergunta é: tenho muitas dúvidas sobre o projeto. Precisa ter referencial teórico? O que é um projeto, gente? Um projeto de pesquisa é o planejamento que você vai fazer aí, que você está pensando em fazer para conseguir executar uma pesquisa. E esse planejamento, ele exige da gente um conhecimento específico sobre o tema e, além desse conhecimento específico sobre o tema, que você capte a informação do método que você vai adotar. Então, o projeto de pesquisa, ele é extremamente importante. Por quê? Quando a gente tem um projeto de pesquisa, claro, com um referencial teórico que mostra para as pessoas aquilo que a gente pretende fazer, aquilo que a gente pretende abordar com o tema, especificando o tema, sendo bem objetivo com o que você quer tratar, fica muito mais fácil. Então, todo projeto precisa sim ter aí um referencial teórico. E como é que eu faço um referencial teórico? O referencial teórico do projeto, ele é composto por seções que você vai pensar do nível macro da informação afunilando para o nível micro da informação. Ou seja, você vai começar com o histórico do tema geral, abordando aquele tema, quais são as características, como que aquele evento se comporta em uma população, como que aquele tema ele é relevante. E aí você vai trabalhando nesse tema até chegar em um ponto específico do seu projeto, que é o ponto da sua pergunta de investigação. Então, quando a gente está conduzindo um projeto de pesquisa, a gente vai lembrar aí sempre de qual ponto, de qual característica. Sempre vai lembrar do elemento que a gente precisa ter com a técnica do funil, que é sair do amplo para o específico e chegar na sua pergunta de investigação. Então, todas as vezes que você estiver aí pensando naquilo que você vai querer tratar ou realizar, ou pensar naquilo que você precisa dentro de um projeto, você não pode esquecer do seu referencial teórico como um ponto extremamente importante. Outra questão legal de um referencial teórico, uma dica super bacana que você pode aplicar quando você está construindo um referencial teórico, é o quê? É você montar um quadro específico com os autores e trazer dentro desse quadro informações e características que fazem com que o estudo tenha uma conexão com o que você quer fazer. O quadro síntese dentro do referencial teórico ele é extremamente importante, porque o seu referencial teórico ele fica mais objetivo. Então você vai escrever, decorrer um texto ali sobre um determinado conteúdo e a partir daquilo você monta esse quadro síntese com o autor, o objetivo do estudo, tipo de estudo e resultados principais. A gente pode colocar outros elementos se for do nosso interesse, mas é interessante, importante que a gente tenha esse quadro consolidado, porque quando a gente tem um quadro, facilita a leitura, facilita a compreensão. Tanto a sua banca quanto o seu orientador vai catar de uma maneira mais clara, de uma maneira mais objetiva, todo esse processo. Então, é importante que a gente tenha em mente, tenha claro que dentro do projeto o referencial é importante. Então, se você está aí pensando no projeto voltado para a sua dissertação, tese ou TCC, precisa ter um referencial teórico. Mas vocês podem perguntar assim, Ana, eu posso fazer um referencial teórico a partir de um artigo de revisão? Pode sim, não tem problema nenhum.
se você precisa apresentar em forma de revisão de artigo científico a sua tese, dissertação ou TCC, o seu referencial teórico ele pode ser transformado em um artigo. Eu recomendo que, se você quiser ter essa opção, que você faça uma revisão integrativa. Por quê? Você vai ter um método, você vai demonstrar para o leitor todas as etapas, tudo que foi levantado de evidência científica, e a publicação científica disso vai ficar muito mais fácil. Por quê? Porque tem um método que pode ser reproduzido, que pode ser feito pelas pessoas que estão lendo o seu artigo científico. Então, eu considero aí muito, muito importante que você pense na possibilidade do seu referencial teórico vir em forma de artigo. Posso fazer um artigo narrativo? Pode, mas qual é o problema desse artigo narrativo? O problema... Telefone tocando, hein, gente? O problema do artigo narrativo é o quê? É que a gente pode não conseguir, talvez, mostrar a informação e a evidência de uma maneira sistematizada, de uma maneira organizada do ponto de vista científico. Então, isso é um ponto que a gente precisa pensar todas as vezes que a gente está fazendo um projeto. Mas, Ana, o meu projeto hoje é para eu concorrer a uma seleção de mestrado e doutorado. Não é o projeto que eu vou trabalhar para eu conseguir ali tratar a informação de maneira mais específica. O que eu faço? Se o seu objetivo do seu trabalho é pensar na possibilidade de você concorrer a uma seleção de projeto de mestrado e doutorado, você tem que ler as regras. Por que você tem que ler as regras? Porque normalmente hoje tem se pedido 10 páginas. Normalmente, pode ser que seja mais, pode ser que seja menos, mas tem se pedido ali no projeto 10 páginas. E quando a gente pede essa quantidade de páginas, é muito pouco, então não cabe um referencial teórico. Então você vai fazer uma introdução mais extensa daquele tema, você vai fazer uma introdução mais prolongada, para você conseguir obter aí um resultado mais claro daquilo que você precisa e daquilo que você tem essa necessidade de trabalhar, de estar aí vinculado no que você vai querer fazer, tá? Então, é importante que você tenha isso aí em mente, que você tenha isso de maneira muito clara e objetiva para o que você vai fazer. Vamos lá para a próxima pergunta que vocês colocaram aqui. Essa pergunta é muito interessante. Por que é interessante? Porque isso é um efeito colateral comum nas pessoas. Medo e ansiedade da banca. Gente, eu diria assim, que a banca é formada por um corpo docente, professores, que estão ali para trazer contribuições para o seu trabalho. A gente não tem que ter medo da banca, porque a banca vai reprovar o que você fez se você tem uma boa conexão com o seu orientador, se você tem uma boa articulação do conhecimento que você está fazendo, da aplicabilidade do método. A banca, ela reprova quando você não tem um bom método científico ou quando seus resultados podem ser os resultados que causam uma falácia naquilo que você está trabalhando, naquilo que você está pensando em fazer. Então, a banca é algo que a gente precisa perder esse medo. É um ritual de passagem que a gente está ali próximo, que a gente vai vivenciar. Mas se a gente tiver medo desse momento, a gente começa a criar bloqueios mentais. Eu falo isso para vocês porque eu já passei por isso. Nossa, a banca vai defender, eu estou muito nervosa, estou muito ansiosa, estou uma série de questões e aí não consegue concentrar no que precisa. Agora sim, você precisa ter clareza que alguns problemas são graves e a banca vai reprovar de cara. Como, por exemplo, o plágio. Se você copia um trabalho da internet, copia um outro trabalho, dentro do seu trabalho você não escreve suas palavras e isso é identificado com a banca, é óbvio, né, gente, que você vai ter de cara aí a reprovação. As pessoas não vão nem pensar duas vezes. Agora, se você desenvolveu um trabalho sério, se você fez tudo isso com muita cautela, concentração, se você fez todas as etapas, você desenvolveu, passou o seu TCC, sua dissertação, tese, aí um aplicativo de plágio que verificou tudo isso, então não tem o que você temer a banca, tá? Ela vai fazer contribuições, considerações, vai pedir ajustes, porque o orientador ele está ali do seu lado justamente para poder lhe apoiar.
nessa jornada, lhe apoiar com essa construção científica, lhe apoiar com todo esse movimento científico do seu aprendizado. Então, o que eu diria para você? Se concentra no que é essencial. Se concentra na única coisa que você precisa fazer. Se agora a única coisa que você precisa fazer é defender, prepare seus slides, prepare a apresentação, esteja assim apresentável, esteja ali organizado conforme a sua área de atuação, estude para você defender, tá? Mas não fique com medo da banca, porque quando a gente tem medo da banca, a gente vai gerando uma série de problemas emocionais e não faz o que precisa ser feito. Vamos lá, outra pergunta aqui. Bem legal. Deixa eu ver. Olha outra pergunta aqui bem bacana. Quero ser mais produtiva. O que eu faço? Olha, vou lhe dizer. Essa é a palavra que vale assim $1 milhão. Brincadeira. É a pergunta. Que vale $1 milhão. Por que eu estou falando isso? Porque todos nós estamos no movimento, no mundo como um todo hoje, de ser mais produtivo, de ser mais focado. E aí, as dicas que eu posso passar aqui para vocês de produtividade, que eu aplico, que eu faço, que eu acho que esse comportamento funciona comigo de algum modo, é planejamento, gente. Não tem para onde sair. Se você não tiver planejamento do que você quer fazer, da produção científica que você vai fazer, você não consegue avançar. E esse planejamento requer da gente um tempo diário para isso. Escrever cientificamente não é esse bicho de 7 cabeças que as pessoas falam, mas a gente precisa, é importante e necessário que a gente tenha clareza das etapas. E um planejamento facilita essa nossa jornada, facilita essa nossa construção. Faz com que tudo aconteça de uma maneira muito mais prática, de uma maneira muito mais fácil, dentro do que eu quero fazer, do que eu preciso fazer cientificamente. Então, eu diria a você que eu ensino para as pessoas um método de escrever um artigo científico em um mês. Mas as pessoas, elas precisam se dedicar para isso. Elas precisam firmar o compromisso com elas. E é um compromisso comportamental. Se você não tem um compromisso, se você não faz essa conexão com você do que é necessário, é óbvio que você não vai conseguir aí executar o que precisa ser executado. Então, existe um aspecto comportamental que foge do meu domínio, que foge da minha questão. Eu preciso refletir, eu preciso pensar, eu preciso avaliar o que pode ser feito para poder isso se tornar algo realmente eficaz. Então, eu diria que criar um roteiro para tudo que você quer fazer. Ana, vai me dar trabalho? Não, vai organizar a sua vida. É uma dica super importante para você fazer o que é necessário. Vamos ver aqui. E tem uma pergunta aqui no chat. Existe porcentagens aceitáveis quando passamos o trabalho no programa de plágio? Sim, existe. Mas a gente precisa também entender o que é aceitável. Essa pergunta é ótima. Olha, o que é considerado aceitável é até 3%, tá? Que se diz sendo muito rígido, mas isso vai depender do que é o aceitável. Por isso que não é só o antiplágio, o programa que vai dizer para você se aquilo é plágio ou não. Por exemplo, se eu uso uma frase muito genérica, aí tudo bem, o que não tem alternativa. Por exemplo, é um estudo do tipo transversal. Essa é uma frase que a gente considera genérica, que muitos e muitos autores utilizam e que não tem para onde você escapar. Tá? Então, isso aí não vai ser plágio, mas o aplicativo de plágio pode te indicar que é um plágio, tá? Mas, se você copia uma frase idêntica de um artigo, e essa frase que é idêntica é uma citação indireta, não é uma citação direta que você está fazendo, é uma citação indireta, e ele acusa dentro dos 2%, mas é uma cópia igualzinha do que você está fazendo lá, e você não referenciou e etc., mesmo que seja só 2% ou 3% do seu aplicativo sinalizou que é plágio, mas você tiver uma frase completa,
você está cometendo um plágio que pode ser um problema, porque é uma cópia idêntica do que você está fazendo, sem referenciar e sem fazer uma citação direta. Então, eu diria que a gente não deve se apegar ao percentual, mas se apegar ao que foi posto como plágio, certo? Pelo aplicativo, o que é que ele sinalizou e perceber e avaliar. Por exemplo, as referências. Gente, as referências do aplicativo sinalizam assim, gritando que é plágio. E é claro, porque a forma de citação de referência é idêntica nos artigos. São regras que a gente precisa seguir e os títulos que a gente vai colocar do artigo, do autor, etc. Então, a gente precisa ter bom senso, avaliar a parte textual, ver se é uma cópia idêntica e se aquela cópia que está ali como que considerada como idêntica é algo genérico ou não. Então, a gente precisa ter esse bom senso. Então, eu diria que nós precisamos nos preocupar mais com o quê? Nós precisamos nos preocupar mais com o nosso processo de entender o que é a ideia do plágio e usar o aplicativo como um recurso auxiliar para a gente conseguir aí fazer a aplicação dessa informação e desse conteúdo de uma maneira mais prática. Tá bom? Vamos lá para a próxima pergunta, que é a pergunta de agora, inclusive. É possível fazer uma revisão integrativa para uma temática específica para ver o que a literatura traz? Olha, é sim, viu? Você pode fazer uma pergunta, você pode fazer sim uma revisão integrativa. O que é a revisão integrativa? A revisão integrativa nada mais é do que um processo que a gente vai sistematizar a informação científica, tá? E aí a gente precisa ser específico na nossa pergunta. Toda revisão que a gente conduz, todo trabalho que a gente conduz, a gente precisa ser específico. Então, eu não posso ficar trabalhando com um grande tema. Vamos supor, eu quero trabalhar com o tema Covid-19. Mas o quê? Eu não posso dizer Covid-19. Covid-19 tem um mundo de possibilidades. Então, se existe um mundo de possibilidades, para mim fica muito difícil trabalhar com inúmeras publicações. Poxa, vai que Covid-19 tem mais de 500 mil artigos publicados. É humanamente impossível de ler esse tipo de trabalho. Então, dentro desse escopo, dentro dessa configuração, a gente precisa pensar o quê? Naquilo que a gente está fazendo, naquilo que a gente está tratando, trabalhando. A gente precisa pensar na parte específica. Ontem eu estava ministrando uma aula para o programa de Nutrição e Agroecologia da Universidade Federal de Viçosa, uma disciplina que eu estou ministrando lá para eles. E aí, a turma, ela é muito versátil. É uma turma que tem pessoas de vários programas, inclusive. Embora seja ofertado por um programa específico, tem vários programas de várias áreas. Então, vários temas foram mostrados, abordados, trazidos dentro da aula para a gente discutir. E o que foi dito ali é o seguinte, que você precisa ser específico com a temática, fazer aí um filtro da informação que você quer trabalhar, localizar as informações, as bases de dados, para você poder aplicar esse conhecimento. Então, todas as vezes que a gente está pensando e trabalhando a informação científica de uma maneira mais prática, de uma maneira mais clara, a gente está trabalhando com o quê? Com um dado que a gente precisa ter resposta. Então, o primeiro passo para você fazer uma revisão integrativa de um tema específico é ter uma boa pergunta. A pergunta, gente, é essencial. Se você não tem aí uma boa pergunta formulada conforme a estratégia PVO, fica muito mais difícil de você conseguir aplicar esse conhecimento e essa especificidade. Então, a revisão integrativa pode ser, sim, feita para um tema específico e deve ser feita para um tema específico. Vamos lá, deixa eu ver aqui a próxima pergunta que tem aqui. Olha que pergunta legal. Quero fazer o meu primeiro artigo. O que eu faço? Gente, você precisa, eu acabei de falar um pouco sobre isso, você precisa fazer uma pergunta. Quando você tem a sua pergunta estruturada e clara,
que você consegue tratar a informação de uma maneira mais objetiva, você vai avançar para outras etapas, como o método científico, você vai avançar para o ponto que você vai trabalhar com a construção dos resultados, a construção da discussão. Então, é necessário que você tenha aí um foco daquilo que você precisa fazer, um foco daquilo que você precisa executar. Escrever o primeiro artigo requer da gente o conhecimento de método e um passo a passo eficiente para você aplicar isso. Quando a gente não tem esse conhecimento de método, fica mais difícil. E é por isso que a gente precisa aprofundar os nossos estudos nessa área. Mas eu diria que é a partir da pergunta que você vai dar os direcionamentos necessários para o seu artigo. É muito importante, dependendo do artigo que você está fazendo, essa etapa da pergunta. Às vezes as pessoas acham que é a etapa mais simples e não é a etapa mais simples, porque se você não tem uma pergunta clara, você não vai conseguir desenvolver o seu artigo da forma que tem que ser desenvolvido. Então você vai ter muita dúvida, você vai falar, será que eu faço isso, será que eu não faço isso, será que eu aplico esse conhecimento, será que eu não aplico? Então é necessário a gente perder aí o medo da especificidade. E por que eu tô falando isso? Porque é sempre assim, mas e se eu perguntasse isso? E se eu falasse essa coisa? E se eu dissesse tal coisa? E se fosse ver tudo de tudo? Não, gente, a gente tem que focar. O foco é uma característica super, mega, ultra importante para quem quer escrever um artigo científico, especialmente para quem está no primeiro artigo científico. Vamos lá, outra pergunta da caixinha. Ó, essa pergunta aqui é bem legal. Deixa eu ver o que foi que não apareceu. Mas não era essa aqui que eu queria, não. Mas depois eu coloco essa. Ensaio clínico randomizado. Gente, o ensaio clínico randomizado é um tipo de estudo epidemiológico que a gente aplica um conhecimento para fazer uma intervenção. Então, vamos supor, eu tenho aqui um dado, eu tenho aqui uma intervenção, informação que eu quero gerar. Eu quero avaliar se a prática de atividade física em um grupo populacional, em idosos, ela vai reduzir os níveis de estresse quando comparado a um grupo de não idosos. Então, o que eu posso fazer? Eu posso aplicar ali, fazer um ensaio clínico randomizado para aplicar determinada técnica de atividade física para aquele grupo e para o outro grupo não. É muito comum a gente ter ensaio clínico randomizado, que é o tipo de estudo, quando a gente vai testar medicamento. Então, é por isso que a gente recorrentemente dá exemplos de medicação. Então, vamos supor, se você quer saber se um medicamento ele é bom mesmo ou não, como é que eu faço isso? Eu tenho que separar um grupo aleatoriamente, tá? Randomizar esse grupo. Então, eu vou separar um grupo e vou dar aquela medicação sem a pessoa saber que medicamento é esse. E aí, eu vou separar um outro grupo e vou dar o que a gente chama de placebo, que é uma medicação sem ter esse foco aí no dado, sem ter esse foco nessa medicação. Ou seja, por exemplo, fetifarinha. E aí, eu vou comparar os dois grupos. E só que o detalhe do ensaio clínico randomizado é justamente porque ele é aleatório. Ou seja, eu não sei que grupo eu pertenço e eu não sei para que grupo eu vou. E aí a gente chama isso de cegamento, tá? Ou seja, o participante que sou eu, o pesquisador, não sabe quem é que está recebendo a medicação de teste e quem não está recebendo essa medicação de teste. Então, é importante, interessante que a gente saiba que o ensaio clínico randomizado é o melhor tipo de estudo no topo da evidência científica. É a revisão sistemática que é o melhor tipo de estudo? Não, gente, a revisão sistemática ela não tem a finalidade de ser um tipo de estudo, ela tem uma finalidade de ser uma lupa que amplia a visão dos estudos. Então, dentro da cadeia é o ensaio clínico randomizado das pesquisas originais e aí a revisão sistemática vem e amplia esse resultado para a gente tomar uma decisão. Então, é isso que a gente pode pensar de ensaio clínico randomizado. Tem mais informações, mais características, mais elementos, tá? Mas aqui não dá para a gente abordar tudo de uma vez. Vamos para outra pergunta. Vale a pena fazer uma revisão narrativa? Gente, isso é uma pergunta recorrente aqui no canal que as pessoas fazem.
eu diria para você que toda produção científica, ela vale a pena. Mas, poxa vida, imagine você ter um trabalhão danado para ir lá buscar artigo, ler artigo, separar artigo, que isso vai acontecer na revisão narrativa, para você gerar um tipo de revisão que é pouco valorizada no meio científico. Então, eu diria que você podia, em vez de fazer a revisão narrativa, faz a revisão integrativa, porque você vai ter muito mais facilidade de publicar. E o que vai mudar? Você vai aplicar um método sistematizado para conduzir a revisão integrativa, tá? Então, a revisão narrativa, qual é o grande problema da revisão narrativa? É a possibilidade de viés, de conflito de interesse do pesquisador. Eu só vou colocar lá na minha revisão narrativa o que eu quero, o que eu acho interessante. E toda vez que eu coloco o que eu quero, eu estou trabalhando com conveniência. E a ciência não pode trabalhar com conveniência, com aquilo que eu acho que é legal, que eu acho que é interessante, que eu acho que é bacana. Entendeu? Eu tenho que trabalhar com informação reta, objetiva e clara para aquilo que eu quero. Ah, Ana, eu estou fazendo uma busca em uma base de dados e eu achei muitos artigos científicos, mas é muita coisa. Mas, gente, a gente tem que trabalhar com o que a ciência diz que é de fato. Se eu não trabalho com o que tem ali de muita coisa que eu vou ter que buscar e vou ter que avaliar, eu vou trabalhar com a minha conveniência de informação. E não é isso o ideal. Se você quer fazer um trabalho sério, buscar uma evidência científica, uma síntese, você precisa trabalhar com a informação que existe, tá? E para isso existem sim estratégias de busca que ajudam a gente a ficar mais focado. Mas se a gente não trabalha com a informação que existe, trabalha com a informação que nos é conveniente, a gente vai ter um grande problema aí. E aí, por isso que a revisão narrativa ela é tão desvalorizada. Então, eu acho que é perder tempo você fazer uma revisão narrativa, sendo que você tem a oportunidade de fazer uma revisão integrativa. Ah, Ana, mas o meu artigo ele é conceitual. Faça uma revisão integrativa e apresente os conceitos em um quadro síntese. Não tem problema não você fazer isso, mas você aplica um método que vai ficar muito mais fácil de você conseguir replicar e provar para o outro que você levou a sério a construção daquele trabalho. Então, eu diria que se você já fez, tudo bem, tente publicar. Agora, se você não fez, faça uma revisão integrativa, vai ser muito melhor para você. Deixa eu ver aqui, que tem pergunta aqui ainda. Olha, dicas para achar artigos. Gente, a principal dica que eu posso passar para você achar artigo científico é localizar a base da sua área que você quer investigar. Então, você entra lá no portal de periódicos da CAPES, identifica esse local, essa base, monta uma estratégia de busca com os descritores, ou seja, com o vocabulário controlado, e aí, a partir disso, dessa estratégia de busca, você vai conseguir criar aí uma busca eficiente. Eu tenho um e-book gratuito que está lá no site do Ciência em Texto, que eu ensino como você pode montar estratégias de busca de forma eficiente. Gente, esse material eu desenvolvi justamente focando na necessidade das pessoas de conseguir ir e fazer a sua busca. O link está disponível na bio aqui do Instagram. Quem não sabe pode digitar www.cienciaemtexto.com.br, que tem esse e-book de como você pode achar artigos. Em vez de você ficar aí digitando artigo em navegador da internet, em qualquer outro lugar, use estratégia eficiente. Use o caminho prático para você conseguir montar a sua estratégia de busca e localizar a sua evidência. Então, essa é a dica que eu posso te passar. Deixa eu ver aqui. Tenho mais uma perguntinha, tem mais uma aqui. DEX. O que é DEX, gente? DEX é um vocabulário controlado. É tipo um dicionário de termos, tá? Um dicionário de termos em que a gente vai ter um termo da área da saúde e o que é aquele termo ele representa para a área da saúde. Então, por exemplo, interessante a gente pensar. No dicionário tradicional, a gente talvez não tenha ainda Covid-19. Mas no vocabulário indexado, o DEX,
ou MESH, a gente vai ter já lá Covid-19 e o conceito. E por que é importante a gente conhecer o vocabulário controlado? É importante que a gente saiba sobre isso. Todas as vezes que a gente está fazendo uma busca para a área da saúde, é muito mais prático quando a gente tem um vocabulário controlado para localizar. Por quê? Os autores eles fazem a indexação de seus artigos conforme esse vocabulário controlado. Então, é importante e necessário que quando a gente for fazer uma pesquisa, conheça isso. Para outras áreas, a gente tem um tesauro que a gente pode acessar e conseguir captar esses descritores para poder montar aí e construir aí essa estratégia de busca e localizar a evidência que a gente precisa. Vamos lá para a última pergunta do nosso encontro. Quando é interessante escrever um estudo de caso? Olha, é muito interessante pensar que o estudo de caso é quando a gente tem algo raro. Eu vejo, às vezes, muitas pessoas querendo fazer estudo de casos de condições que não são raras ou que são frequentes, consolidadas na literatura, e eu acho que não vale muito a pena você fazer um estudo de caso de algo que já é bem consolidado. Agora, se for uma doença rara, um agravo raro, uma manifestação clínica rara, ou um desfecho que a pessoa teve rara, o que é rara? Acontece em menos de 10% da população, de uma maneira geral, 1%, 5%, faça o estudo de caso. Por quê? O estudo de caso, ele ajuda a gente a entender, principalmente a parte fisiológica daquela doença ou do agravo que a gente está vendo. O estudo de caso ajuda a gente a entender o comportamento de determinado desfecho. Para quê? Para a gente avançar de algum modo, em algum momento, para o estudo populacional. Então, é interessante que a gente faça o estudo de caso nessas condições. Agora, se é um evento frequente, consolidado, que as pessoas sabem o que está acontecendo, eu já acho que você vai perder tempo se você fizer um estudo de caso, sabe? Então, o que é interessante a gente pensar todas as vezes é como eu aplico um estudo de caso dentro da minha realidade para avaliar. Eu posso fazer um estudo de caso populacional, de uma característica populacional, de um evento populacional rara, climático, por exemplo, e posso fazer um estudo de caso clínico daquela situação. Então, isso vai depender muito do que você precisa, qual é o seu interesse, qual é a sua necessidade. Gente, muito obrigada. Quem ficou aqui até o final comigo nessa live, participou aqui, viu, dos bastidores do artigo científico. Quero dizer a vocês que eu tenho uma super novidade que já tá aí na porta. Então, vocês fiquem atentos aí, que eu vou contar lá nos stories depois qual é essa novidade. Tá chegando a hora de contar para vocês aí em comemoração a 1 ano do Ciência em Texto. A gente já tem 1 ano aqui nas redes sociais. Então, a gente vai ter aí um evento super especial. Mas depois eu conto mais detalhes para vocês. Até a próxima!